Bom dia, meninos. Mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai ver a última função do ano, que é a função logarítmica. Depois dela, a gente faz algumas revisões e faz o estudo de outros gráficos. A função logarítmica, a gente vai ver que ela surgiu daquela ideia lá do logaritmo, que a gente viu nas aulas passadas. E ela é fundamentalmente a função inversa da função exponencial. A função exponencial a gente viu também nas aulas passadas que ela tinha esse formatinho aqui. Deixa eu ver se está de vermelho. Tá. Função exponencial ela tinha esse formato aqui, né? Onde o y, que vai ser um valor que vai ser colocado no eixo das ordenadas, ele era um A, que era uma base, elevado a um expoente. Essa base podia ser qualquer número menos 0 e 1, porque se aí fosse 1, ela seria uma função constante, né? Que é exatamente o que está dizendo aqui. Com o A tem que ser maior do que 0 e o A tem que ser diferente de 1. A sua inversa, está dizendo aqui, chama-se função logarítmica. E a construção da função logaritmo é através de um logaritmo. Está aqui ele. Agora, a gente vai ver que y, que vai ser aquele valor do eixo das ordenadas, ele vai ser um log de logaritmo numa base A com o logaritmando x. Ou seja, esse valor de x aqui, ele vai assumir os valores do eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Então, olhando aqui, esse rapazinho aqui, ele é o Diego, e ele vai mostrar alguns exemplos de funções logarítmicas, né? As funções logarítmicas elas estão descritas aqui. Então, a primeira função que eu tenho é f de x, que é o mesmo y, ou seja, esse f de x aqui é esse mesmo y, sem problema nenhum. E ele é log de 5, log de x na base 5, desculpe. O 5 assumiu o valor de A. Nesse caso aqui, a base é 3. Nesse caso aqui, eu já devo ter falado para vocês que quando não tem o númerozinho aqui na base, isso quer dizer que essa base aqui, vou botar aqui a setinha, ó, quando não tem o número aqui, isso quer dizer que essa base é 10. Fica subentendido que isso é 10. Beleza? Então, a função logarítmica, ela também tem umas propriedades e elas têm umas regrinhas que a gente tem que levar em consideração. Dentre essas regrinhas, tem as definições ou limites para o valor de A e o valor de X. A primeira limitação é exatamente que o A tem que ser diferente de 1. A gente vai já ver no gráfico o que acontece quando o A é igual a 1. E esse A tem que ser também maior do que 0. Então, sempre lembrar que isso daqui é obrigatório. Que A, a base, seja diferente de 1, porque como a gente viu lá na função exponencial, se a base for 1, ela vai virar uma função constante. E a gente vai já colocar o gráficozinho para ver quando é 1. E o A tem que ser maior do que 0. A função definida pela lei de formação, que é essa daqui, a tal da função logarítmica, com A diferente de 1 e A maior do que 0, denominada função logarítmica de base A. E da definição decorre que, por exemplo, a função f de x, por exemplo, log de x na base 3 é considerada uma função logarítmica, pois ela obedece aqui esses dois critérios, onde o A é diferente de 1, e no caso aqui ele é 3, e A é maior do que 0. Óbvio, 3 é maior do que 0. Já a função log
de x na base 1 não é considerada função logarítmica, pois a base a é igual a 1, está aqui, 1 não pode. E por definição precisamos ter a diferente de 1. Então, nunca esquecer que na função logarítmica a base ela tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Mas onde é que a função logarítmica aparece? A gente viu que a função exponencial ela aparecia lá na química, quando a gente fazia o cálculo da multiplicação de uma colônia de bactérias, por exemplo, ou então na determinação de um elemento radioativo. Eu passei até uma pesquisa. E a função logarítmica, ela tem suas conexões também. Ela se aplica em algumas áreas fora da matemática. E que áreas são essas? Ora, aqui nesse slide tem um exemplo claro, que é o primeiro exemplo de onde é que se aplica a função logarítmica. É na tal da escala Richter. Todo mundo ouviu falar nisso, que quando tem um terremoto, a primeira coisa que o cara do jornal lá diz é quantos pontos da escala Richter foi o terremoto, né? Então, a escala Richter ela é uma escala logarítmica, ou seja, é usada nela uma função logarítmica para calcular e dizer a magnitude, ou seja, a quantidade de energia liberada pelo terremoto. E aqueles números que a gente vê, foi 1 grau na escala Richter, né? Foi um terremoto fraco. 6 graus na escala Richter, se acabou tudo. 7 graus foi uma desgraça. Então, tudo isso é medido através de uma fórmula que usa a função logarítmica. E está aqui ela, só por curiosidade, aqui embaixo. Então, a escala Richter ela é apresentada através de uma função logarítmica. Está aqui ela, ó. Logaritmo de E da escala Richter, ela é 1,44 mais 1,5m. Não interessa para a gente saber o que é esse m. Aqui está dizendo que é o grau da escala Richter. Mas, só por curiosidade, a gente está vendo uma aplicação da função logarítmica. Outro exemplo é o uso na química, né? Radioatividade. Os químicos, para determinar o tempo de desintegração de uma substância radioativa, utilizam a fórmula Q igual a Q0 vezes 2,71 elevado a menos RT. A gente vai ver já de onde é que apareceu esse 2,71 aí. Vai ser um caso particular dos logarítmicos, em que Q é a massa da substância, Q0 a massa inicial e R a taxa de redução. Esse exemplo aqui a gente chama de taxação radioativa. Essa taxação de radioativa ela serve para determinar o tempo de existência de certa substância ou de determinada coisa na natureza. Na natureza, por exemplo, às vezes determina-se que, por exemplo, a idade de uma múmia. Como é que o cara sabe a idade de uma múmia, né? A idade de uma pedra pré-histórica. Como é que ele sabe a idade de uma pedra pré-histórica? Através de um negócio chamado taxação radioativa. Ele sabe, através do decaimento radioativo daquele componente, quantos anos aquilo tem. E isso é obtido através também de uma função logarítmica. Finalmente, o nosso terceiro e último exemplo, a gente vai ver a função logarítmica na matemática financeira. Isso daqui é um assunto que vai se ver no terceiro ano. No primeiro semestre do terceiro ano, eu, professor Sérgio, se a gente estiver com vocês, vou apresentar para vocês a matemática financeira. Matemática financeira é uma área da matemática que calcula juros, proporções financeiras e que você pode aplicar na vida prática, quem for trabalhar com contabilidade, com mercado financeiro, com economia. Então, usa-se também muito o logaritmo por lá. Nesse momento, então, a gente vai ver e conhecer o chamado gráfico
da função logarítmica. Então, nesse caso aqui, construindo o gráfico da função, com f de x igual a log de x na base 2, percebam que aqui eu estou com a base 2, né? Podia ser outras bases, podia ser a base 10, podia ser a base 3, tanto faz. A gente vai ver as diferenças daqui a pouco. O que você tem que chamar a atenção é que quando a base ela é maior do que 1, a gente diz que a função logarítmica ela é uma função crescente. Mais uma vez, quando o valor da base ele é maior do que 1, tá aqui, ó, quando a base é maior do que 1, esse valor aqui no caso é 2, obviamente maior do que 1, a gente diz que essa função é crescente. É exatamente o que ele diz aqui no balão. Como a base é 2, maior do que 1, então f é crescente. Então eu tenho um gráfico que tem esse comportamento aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o comportamento desse gráfico e comparar ele com a função exponencial, e a gente vai entender por que uma é a inversa da outra. Nesse segundo exemplo aqui, a construção do gráfico, eu tenho um gráfico decrescente. Esse gráfico decrescente, ele surge exatamente por conta dessa condição aqui que a gente está vendo agora. Quando eu tenho a base entre 0 e 1, não é menor do que 0, porque menor do que 0 a gente sabe que não existe, nem igual a 1, porque se for igual a 1, ela deixa de ser uma função logarítmica. Então, quando essa base aqui, está aqui ela, ó, quando essa base ela estiver entre 0 e 1, no caso aqui é 1 dividido por 2, que é 0,5, eu tenho uma função chamada de função logarítmica decrescente. Então, crescente a gente sabe que é quando a base for maior do que 1, e decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Beleza? Então, eu tenho aqui aquele meu gráfico já conhecidaço, que é o gráfico do Desmos, que é uma ferramenta de calculadora de gráficos que a gente encontra na internet. Eu aconselho que vocês utilizem vez por outra, porque a gente vai estudar gráficos até o terceiro ano. Então, eu tenho aqui algumas funções logarítmicas. Eu tenho essa daqui, que eu vou já dizer o que é. Eu tenho essa daqui, que eu vou usar primeiro, e eu tenho essa daqui. Primeira coisa que eu vou mostrar é um comparativo das funções logarítmicas quando eu mudo a base, né? Eu tenho aqui log de x. Eu já disse que quando não tem a base aparecendo, isso quer dizer que a base aqui é 10. Isso daqui a gente chama de logaritmo decimal. Aqui eu tenho outro exemplo da função logarítmica, que ela é uma função cuja base é 2. E aqui eu tenho ln de x. O que é ln? Ln a gente vai ver que é uma função chamada logaritmo natural, e a base dela é um número particular que a gente chama de e. E eu vou já demonstrar isso. E o e, ele tem um valor, que é esse valor aqui, 2,71, 82, 81, 82, 84, 6 crescendo. Ele é um número irracional. Mas, daqui a pouco eu falo dela. Primeiro, a gente vai fazer essa função aqui, que é a log de x na base 2. Percebam que ela apareceu aí, e ela tem esse formatozinho aqui, curvo, e a gente costuma dizer suave. Eu vou comparar ela com a da base 10. Perceba que da base 10, ela ficou mais suave ainda, né? E eu vou colocar mais um aqui, que é a base do logaritmo natural. Vamos ver como é que fica, que é esse vermelhinho aí, tá vendo? Ela é uma intermediária entre a base 10 e a base 2.
E finalmente, eu acho que eu tenho uma terceira aqui, que é a da base 3. Vamos ver onde é que ela aparece. Ela apareceu ali bem próximo do vermelho, né? Se eu tirar o vermelho aqui ficou estranho, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Enfim, eu tenho aqui da base 3. Vou tirar da base 3. Então, o verde aqui é base 10 e o azul é base 2. Eu vou tirar aqui agora da base 10 e vou deixar o da base 2, tá vendo? Perceba que abaixo do logaritmo eu tenho 2 elevado a x, que é uma função exponencial. Eu vou clicar aqui nele e o que foi que apareceu? Apareceu essa configuração aqui que eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui para a gente ver. Diminuindo um pouquinho aqui, ó, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho dois gráficos que são simétricos. Eles são simétricos, ou seja, essa função aqui, que é a lilás, ela é essa função exponencial, ela é a inversa dessa função azul, que é a função logaritmo. Então, a lilás é a função exponencial e a azul é a função logaritmo. Perceba que nesse ponto aqui, ó, eu tenho que para quando x for 0, 2 elevado a 0 é 1, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. E nesse ponto aqui, é exatamente o inverso. Aqui é 0, 1, aqui é 1 e 0. Ou seja, no logaritmo de x for 1 aqui, quando o logaritmo em qualquer base de 1, o valor é 0, que é uma propriedade lá do logaritmo. Mais uma vez, aqui 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. E aqui, quando o x for 1 aqui, o valor do logaritmo total da função é 0. A mesma coisa acontece se eu colocar as outras funções. Perceba que aqui é a base 10, e aqui é o logaritmo na base 10, aqui é um expoente da base 10, e elas são simétricas e têm aquela mesma característica. Aqui é 0 e 1, e aqui é 1 e 0. Qual é a grande diferença entre a função logarítmica e a função exponencial? É que a função exponencial, percebam que em pouco tempo, digamos assim, ela já cresce infinitamente. Perceba que aqui, antes de chegar no 1, tá vendo? Ela já cresceu, que foi uma maravilha. Quando chegar no 5 aqui, eu não sei nem onde é que ela vai estar. O 5 é essa lista aqui. Perceba que está longe do 5. O 5 é essa lista aqui. Então, antes do 5 ela já cresceu, e a gente costuma dizer que as coisas crescem exponencialmente, ou seja, elas crescem rapidamente. Já a função logarítmica, perceba que ela cresce suavemente, ou seja, quando chegou nesse ponto 1 aqui, para chegar no 5 aqui, meu amigo, ela tem 0. Para chegar no 5, o 5 é essa retinha aqui, então ela está crescendo devagarinho, tá vendo? Já cheguei em 100 e ela não chegou nesse ponto aqui, que é o 5. Então, a diferença é que, enquanto a função exponencial ela cresce rapidamente, a função logarítmica ela cresce lentamente. Para fechar nossa aula, a gente vai ver aqui a função logaritmo natural. Ela também é simétrica. A diferença dela é que esse ezinho aqui, essa letra, ela tem um valor numérico. E o valor numérico dela é esse número racional, que é chamado número neperiano. E vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso, de onde foi que apareceu e onde é que é utilizado. E esse número tem um valor, 2,71, 82 e 81. Isso ocorre muito na natureza em alguns fenômenos naturais. Por exemplo, a expansão de uma colônia de bactérias. Eu uso, por exemplo, um exponencial cuja base é o E.
e eu vou fazer o inverso dela através do logaritmo natural. Então, quando a gente vê um ln no meio do caminho, a gente vai saber que isso daqui é um caso particular dos logaritmos, cuja base é esse número aqui chamado de número neperiano. Beleza? Então, por hoje, nossa aula acabou.